Queria, primeiro de tudo, agradecer ao Venâncio, da Artes Cênicas, Luiz, da Arquitetura e Urbanismo, a Bia, de Artes Visuais, Natália, de Moda, e a Débora, de Gastronomia. Essa é a nossa sala de artes, arquiteturas e afins. É o nome que a gente encontrou para separar, né, tantas áreas que a gente está apresentando nessa noite. São mais de 50 profissões que a gente vai disponibilizar, né, que vocês vão tratar aqui. Então, agradecer às estudantes e ex-estudantes que estão também aqui participando. E não vou me demorar muito, já vou passar a palavra. Fiquem à vontade aí para fazer as apresentações. Eu vou dar um toque só quando estiver chegando perto do horário, tá? Vou avisar. Vocês preferem que eu fale no chat ou oralmente para vocês que vão palestrar? Eu acho que eu prefiro oralmente, viu? Porque eu não escuto o barulhinho do chat. Eu vou dar um toque só assim, 1 minuto, aí vocês sabem que é o tempo para encerrar, tá bom? Beleza. Pela ordem aqui é Venâncio, Luísa, Bia, Natália e Débora, tá? Então, Venâncio, fique à vontade. Boa noite. Olá, gente, licença. Boa noite. Meu nome é Felipe Venâncio. Eu sou formado em artes cênicas pela Unicamp e sou formado em técnico pelo Senac, em São Paulo. Me chamaram aqui para falar um pouco do que é esse curso, né, de artes cênicas. Bem, só falar um pouco da minha trajetória depois do curso, para vocês conseguirem também ter alguns vislumbres, né? Trabalhei com teatro de grupo durante muito tempo e desde 2017 eu assumo a figura da direção dentro de espetáculos de ópera, principalmente. E se puderem abrir as câmeras é bom, porque eu não me sinto falando comigo mesmo. É sempre legal a gente ter esse contato, principalmente aqui, né, quando a gente vai falar de cursos com especificidades, né, como o das artes. E as artes cênicas, elas têm uma diferença dos outros cursos, né, como as artes plásticas também têm, né, que são as provas específicas. Então, além do vestibular tradicional, normalzão, a gente tem que passar, vocês, se forem prestar, terão que passar por uma prova específica. Essa prova específica, normalmente, vai ter uma prova teórica sobre algum texto relacionado à história do teatro, uma prova de palco, vão pedir para vocês prepararem uma cena de 3 minutos, e aulas, né, para eles verem a disponibilidade de vocês no jogo, principalmente. Nos cursos de artes cênicas, é muito engraçado porque cada curso vai ter um jeitão, né? Depende muito de quem são, de qual que é o quadro docente, né? Na Unicamp, por exemplo, que é onde eu sou formado, que é onde eu briguei para estar, o foco é corpo, é interpretação. Então, quem vai para a Unicamp é a galera que quer trabalhar com teatro de grupo, com interpretação, com uma coisa mais física, e diferente do pessoal que vai para USP, que normalmente é uma galera que curte muito mais a teoria teatral e as quebras das convenções teatrais. Ela tem uma pegada muito forte de teatro documental, por causa de um professor de lá. Tem uma pegada muito forte também na USP do mascaramento e dos jogos teatrais, né? Quem for prestar artes cênicas é sempre legal a gente saber da Viola Spolin, por exemplo, que é a mestra dos jogos teatrais. Então ela tem cadernos de jogos e tudo mais, e a tradutora dela é docente da USP. Então por mais que exista uma grade curricular,
ela é muito enviesada para as pesquisas dos docentes e das docentes, né? A Unesp, por exemplo, o forte deles é a licenciatura, né? Então, se tu quer dar aula de teatro, a Unesp é o lugar. A Unicamp agora abriu um curso de licenciatura também, e a USP já tem alguns anos, mas o curso da Unesp é um curso bem focado nisso. Então tem cada lugar que tu vai ver um jeitão de se trabalhar o teatro, né? Como se vêem as artes cênicas. O mercado de trabalho. Vivemos tempos difíceis, né? E não vou mentir para vocês, não vou falar que tá às mil maravilhas, que tá fácil, ou que foi fácil, ou que é fácil, tá mais difícil do que nunca. A pandemia colocou a gente num lugar ali meio claustrofóbico, mas existe uma multiplicidade de lugares que você pode trabalhar tendo feito artes cênicas, né? Tenho amigas e amigos que são formados comigo e que trabalham como atores e atrizes, dramaturgos e dramaturgas, cenógrafos, figurinistas, aderecistas. Então você pode, dependendo do caminho que você trilhar dentro da sua graduação, você pode vislumbrar outras coisas que não seja especificamente o atuar, né? Como eu disse, eu fui para a direção. Chegou um momento da minha vida que eu enviesei para a direção, tô lá até hoje, o meu mestrado é nisso. Então, bom, aí algumas dicas, conselhos talvez, né? Falando um pouco dessa história do teatro que a gente vive hoje. A luta pela cultura, pelos fazedores e fazedoras de cultura sempre foi muito atrelado às lutas sociais, né? Então, para vocês né, terem esse vislumbre, que é uma luta, você manter-se fazendo teatro, né? É sempre um desgaste constante nessa luta pela existência, pela resistência, e que é uma parte muito massa também. Eu particularmente acho bem interessante a gente ter esse viés artístico e político, né? O teatro, ele é político desde sempre. Então, enfim, teatro vem da palavra teatro, que é o lugar onde se vê, né? Então, é sempre esse lugar, essa exposição de algo. 1 minuto, Venâncio. Nos últimos anos, a gente vê no teatro moderno esse caminho junto da política com os fazedores e fazedoras de teatro. É necessário uma reinvenção constante, olhar para si, olhar para o trabalho, olhar para o mercado, olhar para o meio, é sempre isso. O lugar mais confortável que a gente vai ter dentro do teatro é a escola, né? É trabalhar como docente em alguma instituição. É um lugar que a gente vai muito para conseguir se manter e continuar fazendo a nossa arte. Acho que é isso, gente. Não sei se eu consegui me fazer entender. Legal, Venâncio. Obrigado. Vou passar já para Luísa de Arquitetura. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Luísa. Eu vou reciclar uma apresentação. Então, ela está um pouquinho mais comprida que o tempo, aí talvez algumas coisas eu tenha que pular, mas, assim, qualquer dúvida, vocês podem me procurar depois que eu esclareço. Bom, eu estou no 6º ano de Arquitetura e Urbanismo lá na Unicamp, 11º semestre, sou formada em Design de Interiores, a Fada não está aqui hoje, né?
Sobre o curso, falando mais em geral, assim, né? Claro que varia de faculdade para faculdade, isso é um negócio legal até de pesquisar, por exemplo, o Unicamp, ela, por ser junto com a Faculdade de Engenharia Civil, ela tem bastante estruturas no catálogo. O Unesp tem bastante paisagismo, quando comparado com as outras, o USP tem um enfoque grande no urbanismo, mas, assim, apesar dessas variâncias, ainda tem um catálogo bem parecido. Em relação às áreas de abrangência, a arquitetura é multidisciplinar, então ela mistura artes, humanas e exatas. Artes, porque durante todo o curso a gente usa muita habilidade criativa. Então, a gente tem matérias de projeto, que a gente desenvolve e aprende a representar tanto graficamente como espacialmente aquilo que a gente quer. Humanas, a gente tem uma fundamentação teórica bem legal sobre história da arquitetura, também algumas temáticas para entender a dinâmica da cidade, que são bem relacionadas com sociologia, também legais. E exatas, que também a gente tem que ter uma base de cálculo, porque, né, a gente tem que fazer algo real que para em pé. Então, durante o curso todo, principalmente no Unicamp, a gente tem bastante estruturas. Eu, particularmente, não gostava muito, mas, assim, deu para levar também, faz parte do curso, né? Agora, a diferença entre arquitetura e engenharia civil, que é uma pergunta comum entre as pessoas, assim, principalmente cursinho, né? A arquitetura, ela pega outros aspectos, não só físicos. Óbvio que também tem análises, assim, de como vão ser as dinâmicas dos espaços, coisas mais físicas, como desempenho térmico, ambiental, e também outros critérios como estética, conforto. O engenheiro civil, ele tem uma visão mais técnica disso, então ele projeta, executa e gerencia obras, né? E aí também cada área assim, tem um leque muito grande que pode ampliar, né? E acaba saindo um pouco dessa comparação. Mas, por exemplo, engenharia civil, você pode ir para projetar ponte, viaduto, que não está tão atrelado assim com a arquitetura mesmo. Mas é importante lembrar que é sempre uma atuação conjunta, um complementa o outro, e os dois têm funções importantes. Arquitetura e design de interiores, eu não vou entrar muito, porque não vai dar tempo. Se alguém tiver dúvida, pode falar comigo depois. Agora, sobre arquitetura na Unicamp. É um curso noturno, que ele dura 6 anos, são 30 vagas. As aulas são das 7 às 10h40. Sobre o vestibular, o que acontece? Tem a primeira, a segunda fase, e depois da segunda fase, tem a prova de habilidades específicas. Na Unicamp, ela é separada em 3 partes, que é a primeira de manhã, de domínio espacial e abstrato, e a segunda e a terceira, que são de tarde, de observação da paisagem e seus elementos, e linguagem não verbal, que é uma parte mais criativa, mais de desenho e expressão gráfica. Assim, o vestibular do Unesp já é uma parte de desenho de observação e outra parte mais parecida com essa terceira da Unicamp. Aí acaba variando também de lugar para lugar, mas basicamente os conceitos abordados são parecidos também. Extracurriculares, tem várias coisas que dá para fazer na faculdade, esse é um negócio mais específico. Eu queria também divulgar que eu dou aula num cursinho popular que é especializado para preparar para essa prova de habilidades específicas. Então, a gente tem aulas, dicas de desenho, acompanha o aluno, com crescimento, assim, porque tem muito medo de que você tem que saber desenhar para entrar em arquitetura. E não é bem assim, desenho é um negócio que você desenvolve, óbvio que tem pessoas que têm inclinações já para esse tipo de coisa, mas é algo que você vai aprendendo técnicas e vai desenvolvendo durante os estudos, né? E é sempre legal ter uma prática semanal junto com outras coisas de cursinho, para você não perder essa habilidade. Bom, da vida profissional, tem várias áreas de atuação. Você pode atuar desde projeto residencial, projeto comercial ou grandes empreendimentos. Tem a área de interiores, que é mais parte de ambientação, funcionalidade dentro de uma escala menor, né, dos ambientes. Gerenciamento de obras, que é acompanhar
tanto em questão de custos, materiais e o andamento da obra. Paisagismo, luminotécnica, que é o estudo da luz nos ambientes, varia também muito de escala. Projeto acústico, que é você prever, por exemplo, um cinema, um teatro, como que o som reverbera, se reverbera bem. Certificação ambiental, tem muito... Óbvio que essas áreas podem estar conectadas também, não são assim caixinhas que você deve seguir, mas sustentabilidade também, tem gente que se especializa nisso e consegue seguir. Pode prestar concurso, pode ir mais para a área de urbanismo, restauro de patrimônio histórico, carreira acadêmica, ou 1 minuto. coisas mais relacionadas a design, de imobiliário. Às vezes o pessoal vai para outras áreas, vai se especializando em design gráfico. Sobre o mercado de trabalho em si, realmente não está tão fácil na pandemia, mas a arquitetura foi algo que conseguiu se adaptar para os meios tecnológicos, até porque durante o curso, a gente vai aprendendo a mexer em vários softwares de representação gráfica. Eu estou até com uma aberta aqui. Esse daqui, na verdade, é um projeto de interiores, lá do meu trabalho, mas só para vocês terem noção. O desenho, que primeiro é 2D, né, que a gente faz em papel, depois a gente vai aprendendo ferramentas para passar para um 3D, que seria mais ou menos isso, né? E aí, sobre retorno financeiro, varia muito da área que você escolher. Eu, assim, particularmente, agora que estou nesse finalzinho de faculdade, não é uma área tão boa logo de início. Às vezes, se você é autônomo, varia muito da sua demanda de projetos, mas pode ter um retorno bom, né? Então, varia muito, é difícil dizer, assim, o valor exato, né, de base, até porque estágio, em geral, no começo não é tão regulamentado, mas, assim, é uma área muito estimulante, assim, é uma área que você está sempre aprendendo, novos softwares, novas tecnologias, novos materiais para empregar, e você pode ir para muitas áreas diferentes. Acho que é isso. Aí, eu só vou deixar rapidinho o arroba do cursinho aqui, que é Cursinho Rosa Clias. Eu vou mandar no chat, aí qualquer coisa vocês podem mandar por lá, dúvida, essas coisas. Obrigado, Luísa. Imagina. Agora, a de artes visuais, a Bia, vai falar com a gente. Oi, gente, vocês me escutam bem? Sim. Eu vou abrir minha câmera rapidinho, só para vocês verem minha carinha, mas é porque eu tô com uma internet muito pouquinha, que eu tô longe da cidade, e aí eu não sei se vai rolar ficar de câmera aberta, mas a gente vê como é que vai ser, tá? Então... Oi, acho que eu não travei. Eu vou tentando e falando, se algum momento tudo travar, eu vou fechar a câmera e aí a gente vê o que dá. Bom, eu faço artes visuais, eu tô no 3º ano. É até um pouco estranho eu falar isso, porque o meu 2º ano foi na pandemia. Mas vamos lá. Acho que eu vou começar desde o porquê que eu escolhi o curso, até quais são os meus focos e as minhas prospecções, as possibilidades. Eu comecei nas artes pelo teatro, e aí eu decidi fazer artes visuais por uma professora do ensino médio, e isso acaba sendo uma informação importante para mim, porque, assim, eu acredito que, principalmente na Unicamp, você não precisa ter uma área, assim, tipo, 100% fechada, tipo, sou isso, vou fazer isso e pronto, acabou, né, porque ela é muito aberta. A Unicamp eu esqueci não falando, mas agora ficou, né? Eu faço artes visuais na Unicamp. Ela te dá um leque muito grande. Então, eu entrei em 2019. O vestibular, assim como o de cênicas e o de arquitetura, ele tem 3 fases. A primeira e a segunda fase normal. E a terceira fase de habilidade específica, que é uma prova teórica,
Se eu não me engano, são 5 questões e você escolhe 2 para escrever à mão. Para redigir. Uma prova prática, que aí, gente, a Unicamp gosta de pensar fora da caixinha. Cada ano é uma coisa. No meu, eles deram um pedaço de pano, uma caixa, muitas coisas, e falou, ó, faz uma escultura. Então, assim, é bem do coração. E uma entrevista, que a entrevista, eu acho que foi o momento que eu mais fiquei nervosa no vestibular, assim. Meu estômago doía. Mas hoje que eu tô dentro do vestibular, da faculdade, eu tenho uma outra visão, né? Eu, por um ano e pouco, participei da comissão de graduação, que é uma comissão entre os professores que organizam o curso, e dentro ali eu consegui compreender a entrevista como um momento de conhecer os alunos. É nesse momento que você vai, assim, é óbvio, é muito fácil para eu falar que eu tô dentro, né? Mas, enfim, não vou me estender muito. É um momento que você pode ficar tranquilo, porque você vai apresentar o seu portfólio. O portfólio, você escolhe mais ou menos uns 10, 15 trabalhos, mas, ai, Bia, não consigo, tudo bem. Seleciona os melhores trabalhos, que fale melhor da sua trajetória como artista visual e apresenta. Eles vão ver se você tem mais ou menos a pegada do curso, vão ver o porquê você quer fazer artes visuais e por que na Unicamp. Sobre o decorrer do curso, você vai ter um leque enorme. Assim, acho que a USP tem o primeiro ano de geral e um segundo ano você tem que decidir, vou fazer escultura, vou fazer pintura, vou fazer isso. A Unicamp você tem tudo nos 4 anos de bacharelado, tem licenciatura, você entra como bacharel e licenciatura, você pode escolher um dos dois depois. E 4 anos de bacharel, 5 anos bacharel e licenciatura. O que mais? Enfim, e nesse momento do desenvolver do curso, você pode ir desde a cerâmica até a gravura, pintura, fotografia. A única coisa que as visuais em si não tem muito a propor é a performance, mas aí você pode colar nas cênicas e da dança, que você consegue ir entendendo. Eu, por exemplo, tenho uma pesquisa integrada de dança com desenho. Eu estou, inclusive, num momento doido de escrever IC para entregar semana que vem, então você pode super, assim, e é o que mais o IA e as visuais precisa, de você ir ali pegando as coisas e fazendo a sua própria formação, né? Sobre o mercado de trabalho, eu gosto muito das visuais porque é muito amplo. Você pode trabalhar desde como pintor, como escultor, até fazer cenário de peça, fazer figurino, fazer... Nossa, gente, é muita coisa, eu não consigo nem listar, assim, tipo... Hoje eu acho que, se bobear, eu viro, sei lá, preparadora de corpo e pensar em cenário do que mais para ir para a área do desenho, assim, mas justamente por conta desse leque que a Unicamp te dá, né? Mas, enfim, só uma viajeira. Você pode ir para curadoria, né? Você pode ir para museologia. Os professores da Unicamp são maravilhosos, assim, das visuais, né? E você pode ir grudando neles e ali meio que sugando as coisas dele, assim. E aí você vai aprendendo e conseguindo montar o seu currículo. Uma coisa que eu gosto bastante é que você pode ir montando o seu currículo, né? Conforme o seu interesse. O que mais? Tem um cursinho também, eu vou deixar o arroba aqui, que chama Cursinho Arte Pra Quê? Que ele te ajuda a estudar pré-específica, desde a matéria de História da Arte, até as práticas, até ajudar a montar o portfólio. Ele é dado pelos alunos, é um projeto super bacana. Putz, que mais?
Eu acredito que seja isso, assim, é um curso que você vai montando, você vai conhecendo, você pode ir fazendo a licenciatura, que é muito bacana, né, nessa questão da prospecção, assim como o Felipe disse, a licenciatura, né, o ensinar é uma área mais tranquila, é uma área mais segura, né? Nesse momento pandêmico e nesse momento brasileiro, é sim um ato de resistência e, assim, eu penso que é quase um contorcionismo, né? Agora também você tem o lado autônomo, que você pode produzir e fazer contatos, vender, empreender, os leques são enormes, assim. Mas é isso, ser artista tem todas as suas dificuldades, né? A gente não precisa colocar aqui, mas eu acredito que foi o que eu escutei da minha professora, você escolher o que você quer fazer, escolher o que você ama fazer é um ato de resistência, né? Enfim, acredito que é isso, eu estou disposta a conversar com todos, procurem o Arte Pra Quê também, que eles vão saber super ajudar a conversar. E é basicamente isso, a Unicamp é isso que eu falei, é esse leque, e aí cada universidade tem a sua cara, vale a pena dar uma pesquisada, olhar o catálogo, mas é isso. Legal, Bia, obrigado. Esqueci de avisar 1 minuto, aí eu deixei. Agora, a Natália, com moda. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Natália. Eu sou formada em design de moda. Eu tenho 25 anos e, assim, atualmente eu estou no mercado de confecção. Eu tenho uma empresa de uniformes e a gente faz uniformes administrativos, sociais, industriais e hospitalar. Paralelo a isso também, eu faço moda sob medida, exceto moda festa. Mas assim, eu vou começar falando como que é o estudo dessa área. A área de moda, ela tem dois segmentos, assim. Tem a área de humanas, que foi onde eu estudei, que é mais voltada para a criação. Então, é mais voltada para o design, para o estilismo. A gente tem matérias de fotografia. Assim, é bem o básico para a gente se aprofundar e seguir quais áreas a gente quer durante o curso. Então, a gente tem fotografia, a gente tem desenho de croquis, desenho de formas, costura, modelagem. A gente tem também sobre finanças, porque durante o curso de design a gente vai seguindo para voltar mais para uma criação de uma marca de moda. Então, no meu caso, no meu curso, a gente foi todo direcionado para o nosso TCC, que foi a criação da nossa marca. E aí, durante o curso, a gente foi desenvolvendo o porquê que a gente quer, qual é a história, a missão dessa marca, para a gente poder também entrar nesse mercado de trabalho. E aí a gente fez o TCC, que foi a criação de uma coleção, a partir de uma inspiração. E como foi antes da pandemia, foi a realização de um desfile presencial. E aí, paralelo a isso também, tem a área voltada para exatas, que é para quem quer estudar têxtil, que é a criação da fabricação de um tecido, beneficiamento de uma peça, quem quer tingimento de jeans. É bem legal, assim, porque tem estudos químicos, físicos, que não é o meu caso, mas para quem gosta da área de exatas, quem gosta de moda, é uma área bem legal. Tem, aqui na região tem os dois cursos, tem na FATEC em Americana, tem onde estudei, que foi na FAO, que foi design, e é bem legal. Na área do mercado, agora com a pandemia, o mercado da moda conseguiu se reinventar bastante, assim. O Instagram já estava em alta, já estava mais caído, assim. Por exemplo, tem a área de atuação de fotografia, que era mais voltado para revistas, jornais. Está migrando bastante para o Instagram, então tem a área de estilismo, que o tecido, a estampa. Quem desenha, quem cria, quem transforma a ideia do estilista é o modelista, que são algumas matérias que a gente tem na faculdade. Quem realiza a construção dessa peça é a costureira. Então, assim, a área do mercado da moda tem muita área de atuação.
Uma área que está muito em alta, que eu estou vendo também no Instagram, é a consultoria de imagem, que é mais assim, voltado para o indivíduo, como que a peça vai valorizar, quais cores vão valorizar a pessoa, como que ela vai se destacar no mercado de trabalho. Tem também mais voltado para o comportamento humano, que é o Trend Forecaster, que é a pessoa que vai procurar as tendências, como que o cliente está comprando, como que o cliente está agindo, qual é o meio que ele está procurando de comprar, qual roupa ele vai procurar para poder andar na sociedade, é bem legal. Tem também o figurinista, eu tenho uma amiga que ela é figurinista e ela garimpa peças para teatro, para novelas, para filmes, ela também faz um conteúdo bem legal no Instagram. Então, assim, o mercado da moda é muito extenso, tem várias áreas de atuação, tem desde o químico que faz a peça, que pensa no tecido, no fio do tecido. É uma área muito tecnológica também. E é isso, assim, a gente tá conseguindo, não tá fácil para ninguém mesmo, a gente teve uns aumentos absurdos, assim, por conta da pandemia, nos preços dos tecidos, tá? Muitas marcas estão tendo que se virar, assim, na pandemia para poder se sustentar, mas a gente está continuando, porque é um mercado que tende a só crescer, assim, não é só a dona da loja, não é só a influencer, é um mercado muito grande, muito legal. E é isso, eu tô aberta a dúvidas que vocês tiverem. Obrigada. Obrigado, Natália. Só para contar para quem está aqui, a gente vai poder ser um pouco contraventor com as regras, pelo tempo que a gente vai ter, então tem mais uma fala, e eu acho que vai dar para a gente, até às 8, abrir aqui para a gente conversar. Então, acho que vai ser legal. Então, agora eu passo para a Débora falar de gastronomia. Oi, gente, boa noite. Tudo bom? Eu sou a Débora Yamasaki. Eu moro na Bahia, em Porto Seguro, e sou formada em gastronomia há 9 anos. Então, eu vou adiantar assim que eu não vou saber falar para vocês do vestibular, porque já faz muito tempo e as coisas mudaram muito. Assim, na minha época, a gente nem fazia o Enem, né? Para passar nas faculdades, lá em Salvador, que eu me formei lá. Eu fiz uma faculdade particular que chama Unijorge, que é a Jorge Amado, e eu sei que lá em Salvador, desde a minha época, tem a UFBA, que é a Federal da Bahia, que tem gastronomia, né? O meu curso foram 2 anos, a UFBA são 4. Né? É bem diferente, era bem diferente, só que eu optei, como eu não morava em Salvador, eu sou de Volta Redonda, no Rio, mas eu morei em Porto Seguro desde criança. Então, para os meus pais me manterem numa cidade, numa capital, tudo, ficava mais barato por 2 anos do que por 4, mesmo sendo particular a faculdade. Então, eu fiz faculdade lá e, bem resumida, essa sou eu, né? Eu fiz gastronomia porque eu sempre gostei de cozinhar muito. Sempre fiz desde criança, sempre foi muito, muito gostoso para mim. E eu entrei na faculdade com o intuito de administrar, né? Nunca foi meu sonho ser uma chefe Michelin, estrelada, gastronomia surreal. Eu sempre gostei de negócio, minha família vem de negócios, e eu escolhi a minha faculdade voltada a isso. O meu primo fez gastronomia em São Paulo, no Senac, e ele fez algo voltado mais para chefes, né, com mais aulas práticas. Então, a gastronomia te propõe isso. Você pode escolher algo mais teórico, eu sou mais matemática, né, ou algo mais artes, né? Eu estou no lado dos afins e tem gente que vai para o lado das artes. Tanto que na minha faculdade, todas elas praticamente têm cozinha industrial, bromatologia, que é uma área de nutrição. A gente tem também francês para gastronomia, a gente tem várias coisas. A gente aprende muitas leis, as regras higiênico-sanitárias, né? E o mais legal é que é a parte prática. Algumas faculdades são voltadas mais para as partes práticas, mais aulas mão na massa, e outras mais
estudos, né? Mesmo, sentada, a bunda na cadeira, digamos assim. Foi o que eu escolhi porque eu já queria essa área de administrar. Hoje eu tenho 2 restaurantes, um em Porto Seguro e um em Eunápolis, que é uma cidade vizinha, uma cidade a 60 quilômetros daqui, né? Aqui em Porto Seguro eu trabalho com turismo, lá em Eunápolis é um restaurante diário, de almoço. Com a pandemia, abalou muito a gente, né? E eu descobri um novo meio, o online. Então, eu vou falar um pouquinho algumas coisas básicas onde a gastronomia pode chegar, né? Que eu anotei aqui, que é o online, que pode ser o entretenimento, né? Tem muita gente aí, não sei se vocês conhecem o Igor Rocha, que fazem receitas e ganha da Nescau, da Nestlé, né? De algumas marcas para ele estar fazendo as receitas e gerar entretenimento puro com os produtos da marca. Você pode ser um professor online, um professor presencial. Você pode fazer uma renda extra, sabendo calcular, sabendo fazer cardápio. Aí você pode fazer um delivery, um restaurante, né? Existe a área da gastronomia para hospitais, que a gente tem aulas também, né? Hospitais grandes, talvez aí em São Paulo, Albert Einstein tenha um chefe de cozinha no hospital, né? Eles têm uma pessoa que sabe lidar com isso, além de um nutricionista. Porque o nutricionista ele não aprende a cozinhar, ele aprende só ao equilíbrio, né, alimentar. A gente aprende a combinar os alimentos. Trabalhar em indústrias, a Nestlé lá em Salvador, ela tem um chefe de cozinha que ele comanda a fábrica, a Ford, né? Eles têm chefes de cozinha que fazem alimentos para grandes massas, 5.000 colaboradores, 4.000, e uma pessoa comanda. E, assim, quando eu digo isso, a pessoa que faz gastronomia, ela aprende desde calcular o custo, fazer um cardápio, planejamento de compras semanais, mensais, e a gerir, a contratar funcionários. Quem faz tudo isso é o chefe de cozinha, né? Ele não somente cozinha, mão na massa, provavelmente é o que menos faz. Hoje, no meu caso, é o que eu menos faço, né? Eu estou gerindo um negócio, a não ser que você queira ser o chefe de cozinha que somente cozinha. Você pode optar pelos 2 lados. E tem a parte da consultoria também. A gente pode prestar consultoria para hotéis, restaurantes que vão abrir, para lugares que não sabem planejar um cardápio, né? A gente tem aula de cozinha industrial que a gente aprende como que são as leis, de acordo com a Anvisa, com a vigilância sanitária, porque tudo tem que seguir um roteirinho, né? Algo pré-estabelecido para ter uma qualidade, né? Para a gente não fugir do que é certo, o que é errado, porque tem muita gente que abre no fundo de casa e aí tem uma janela, tem um negócio, a gente aprende tudo isso, né? 1 minuto, Dani. Tá. Bom, o mercado de trabalho é muito amplo. Viagem que a gente faça, acho que qualquer profissão a gente aprende muito, porque a gente está sempre comendo, a gente está sempre nos lugares, né? A gente está sempre pedindo uma comida. Aí, se alguém tiver uma dúvida, pode falar comigo no Instagram, eu vou mandar aqui também, tá? Que eu tô toda ouvidos. Eu gosto muito de conversar e compartilhar isso. Muito obrigada, gente. Legal, obrigado, Débora. Gente, vamos aproveitar então que a gente tem aí 15 minutos. Quem quiser fazer perguntas, se inscreve no chat aqui e abre o microfone e podem falar. Fiquem à vontade. Alguma coisa que não foi dita, alguma curiosidade? Alguém?
Eu vou então colocar uma questão aqui para as áreas que tem prova de aptidão. O rigor é muito grande assim ou não? Se puder, Venâncio, falar, depois a Bia e a Luísa. Cabel, acho que é como acho que é o mesmo rigor de uma prova normal. Vai muito da concorrência. Né? Uhum. É aquilo. Se aparecerem pessoas que montaram cenas incríveis e lá anos de teatro, sabe? Tipo, acho que tem um pouco isso. A gente tem essas 3 provas. A entrevista a gente tinha, mas caiu de uns anos para cá. Então, hoje a gente tem essas 3 provas. A teórica, que basta você ler os livros que eles pedirem e relacionar, normalmente relacionado com a atualidade, né? Ler mais alguma coisa que te interesse dentro do teatro para fazer essa relação. A prova de palco, que é preparar uma cena, pensar essa cena, meio que se autodirigir. E as aulas que aí é mais jogo, é mais estar disponível. Conseguir deixar a atenção pro lado de fora da sala e tá ali como se você estivesse fazendo uma aula de teatro ou ensaiando um espetáculo. De arquitetura eu acho meio difícil, sim. Eu acho que não tinha necessidade de tanto rigor técnico, sabe? Que eles pedem várias abordagens, assim, do desenho. Então, é uma prova que exige, assim, uma atenção. Eles postam provas anteriores. Então, é sempre bom dar uma olhada para entender o estilo de cada prova, conversar com quem prestou e treinar mesmo. Porque o segredo é ir desenhando cada dia, melhorando, sabe? Mas até a questão de vocabulário, os termos que eles usam na prova não são tão acessíveis. Eu acho que podia dar Os uma melhorada. visuais. Ai, Sim. Pode falar. desculpa, Luísa, eu te cortei. Não, imagina, pode falar. Sobre os visuais, assim, é o mesmo que o Venâncio falou. Depende do desempenho das pessoas. Eu vou falar mais ou menos assim, tipo, a pontuação vai de 0 a 40. 40, de 30 a 40 é ótimo, de 30 a 20 é médio, não é necessariamente assim, né? E aí eles vão escolhendo a partir do tanto de pessoas que tem no ótimo, médio, né? Então, é meio que o vestibular normal. Você recebe uma nota por cada prova, né? E aí varia muito. A história da arte, para mim, eu estudei um tanto ok, e eu passei legal até. E aí tem um amigo que passou junto comigo e ele disse que não estudou nada. Mas não estudem nada, gente. Estudem legal para vocês garantirem a vaga de vocês. Só tô falando nesse sentido de rigorosidade, né? É a mesma coisa, estudem, é um vestibular. A prática de desenho é bem aberto, é bem livre, então até hoje eu não sei muito bem os critérios, mas eu acredito que seja o quão criativo é, né, o como você compôs tudo aquilo. E a entrevista é isso, assim, a entrevista acaba sendo a chave que fecha essa comunicação toda. Então, é rigoroso? Mas eu não achei a prova mais difícil de todas, assim, acho que às vezes o nervoso pode te boicotar muito mais do que qualquer outra coisa. Posso só complementar a Bia nesse lance do nervoso? Porque eu acho que as cênicas têm uma especificidade
que é todo mundo faz a prova junto. Né? Fora a prova teórica, as aulas é todo mundo junto e dividido em turmas, né? Mas assim, é quase todo mundo junto, e a prova de palco um assiste o outro. Então não se sintam intimidadas pelo desempenho das outras pessoas, sabe? Foca em si e se joga. A arquitetura é separado, mas tem um pouquinho disso, porque você olha para o lado, tem alguém assim, Picasso, sabe? Aí você fala, nossa, já era, perdi minha vaga. Mas assim, sempre vai ter alguém que se dá muito bem com isso. E aí o vestibular é a soma de todas as coisinhas, sabe? Todas as matérias. Às vezes você não se dá tão bem na parte criativa, mas na parte de desenho mais racional, mais exato, assim, você consegue entender. Então, é importante, assim, não se desestabilizar também, né, com outras pessoas. Vai ter gente que chega com 1000 materiais, assim, que não vai nem usar, mas focar em você e construindo essa confiança também ao longo dos estudos, eu acho que é um negócio legal. Alguém quer perguntar alguma coisa agora? Não vou ficar inventando coisa. Eu tenho uma dúvida. Todos os cursos que foram apresentados aqui eu já quis fazer algum dia na minha vida. Inclusive, eu ainda não tenho certeza do que eu quero fazer. Mas eu gosto muito, muito dessa parada mais artística. Só que eu tenho muita vergonha. Eu faço vídeo, né, pra internet, só que assim, eu sou muito travada, eu tenho muita vergonha, assim, mais da parte de atuação. E mesmo que eu não queira seguir carreira, eu queria que fosse pelo menos um hobby. E aí eu queria saber se tem alguma dica para perder vergonha, conseguir soltar mais. Tem mais por Venâncio, né? Ai, não. Só pra falar, eu sou extremamente tímido. Eu visto uma personagem para falar em público. E sempre. Eu, por exemplo, em jogos de improviso, eu sou péssimo. Eu travo, porque eu tô pensando muito no que as outras pessoas estão pensando sobre mim. Então é o meu sabotador interno me colocando para trás, né? Então é esse que entra no lugar da vergonha. Mas é treino. Exposição é treino, né? Tanto é que eu falo, quando eu tô com uma personagem, com um texto, que eu peguei a linha de raciocínio da personagem, eu criei uma linha de ações, eu pensei numa voz e na entonação que aquilo vai ser dado em cada momento, eu me jogo e eu vou com muita facilidade. Entende um pouco? Eu acho que de pessoa para pessoa, cada um vai ter um lugar onde está mais confortável, mas o jogo se faz jogando. Então, o lance de ter vergonha é um pouco isso. Se você se coloca em situação de jogo, a tendência é você ganhar um pouco mais de maleabilidade. A Débora quer falar? Eu também tenho muita vergonha, mas é como o Felipe falou, eu visto um personagem, é um prisma, eu sou um prisma e eu pego um lado meu e vou, sabe? Porque para comandar equipes, para aparecer e conversar com clientes, isso cabe para qualquer profissão, eu acho. A gente precisa sair do que nós somos e enfrentar isso. Na verdade, eu vou falar por mim, tinha muito medo do julgamento externo. E ninguém liga, de verdade. A partir do momento que você está tranquilo, as coisas afluem, você começa a aprender a falar em público, começa a aprender a se posicionar. Eu nem gostava de tirar foto, eu gostava, e hoje eu estou no online, né? A gente veste um personagem e mostra aquilo que a gente sabe e mostra aquilo que a gente tem, né? Isso é pensar que você está fazendo o seu melhor e, como diz aqui na Bahia, não dá ligança para as pessoas. Beatriz, quer falar? Eu acho que talvez
seja só mais um complemento, né? É muito isso de você pegar e assumir o personagem, mas eu tô numa fase, assim, tanto na minha graduação como profissional, que eu também tenho que engolir essa vergonha, né? E muitas vezes eu tenho vergonha de apresentar meu trabalho, insegurança de apresentar o meu trabalho, mas é isso que a Débora acabou de falar. Eu sei que eu estou fazendo o meu melhor, esse é o que eu tenho para fazer, mas uma coisa que eu acho muito importante, pelo menos na minha trajetória, é compreender que o tempo vai te formar, sabe? E se você hoje tem uma vergonha de fazer uma coisa, você vai conseguir se formar e se amadurecer nisso para chegar num ponto que você vai conseguir falar com mais propriedade daquilo que você está falando. E aí essa segurança vai conseguir te dar um alicerce maior de falar, não, eu estudei sobre isso daqui, né, eu trabalho com isso daqui, eu experienciei isso daqui. Então, você vai se formando com o tempo, assim. Eu era uma pessoa que entrou em 2019 não é a mesma artista de hoje, né? É uma questão de experiência, assim. Eu ia fazer um comentário também, Hilary. Eu vi uma palestra de uma autora que chama Brené Brown. Ela tem depois você me pergunta no WhatsApp que eu te passo o link. Tem no Netflix. E ela fala muito sobre vulnerabilidade, de como que a gente lida mal com a vulnerabilidade. E ela provoca a gente a pensar nessa questão do quanto que é preciso ter coragem para assumir a nossa imperfeição. E todo mundo tem, né? Eu acho que em todas as situações, por exemplo, se a gente estiver fazendo um teste, né, na faculdade de aptidão, acredito que todo mundo vai estar, em certa maneira, com essa aflição, essa angústia, essa vergonha, esse medo. E a gente, às vezes, olha para o outro e fala, nossa, o outro não está, né? Na verdade, ele está tentando lidar com as questões dele e a gente vai, acredito muito, que aprendendo a isso e às vezes, a exposição também é um caminho, claro, dentro de uma segurança, dentro de uma reflexão interna, de uma construção de autoconhecimento sua, mas eu acho que se livrar totalmente de certas coisas a gente não vai conseguir. A gente mais vai aprendendo mesmo a lidar com isso. E aí ela provoca essa reflexão da gente pensar. Vamos com vulnerabilidade mesmo, sabe? Vamos olhar para isso de outra maneira, porque é algo natural, digamos assim. A gente vai sentir um pouco ou mais no momento ou em outro, né? Então, eu achei interessante. Depois eu te passo. Ilan, só para colocar, se você for prestar artes cênicas, por exemplo, a cena já prepara ela com uma certa antecedência, mostra para alguma amiga, mostra para algum amigo, pede conselho, mostra isso mais vezes para outras pessoas, tenta conversar sobre isso. É sempre interessante, porque tem gente que vai chegar dirigida. Tem gente que é amigo, primo, sobrinha de alguma pessoa que é diretora, vai chegar com... Então, acho que se a gente não tiver isso, é bom que a gente se forme com os nossos e com as nossas, criar esses espaços de conversa, de troca. Pode falar, Beatriz. Boa noite, gente. Folés. Eu acho que eu quero fazer artes visuais. E eu levei um susto, assim, quando eu vi que eu tinha que, tipo, levar um portfólio, sabe? Assim, é mais uma questão, assim, eu acho, tipo, engraçado que eu acho que eu nem tenho tanta coisa assim, sabe, pra mostrar. E, tipo, como se eu já fosse uma artista, isso me deu um susto, sabe? Que eu já tenho que levar uma coisa ou já tá sabendo e sabendo que já vai ter gente que já vai tá, sei lá, quanto na minha frente, sabe? É só mais isso que eu queria falar mesmo, que eu levei um susto, assim, porque eles, tipo, cobram uma coisa ainda que eu nem sei se eu tenho. Quer responder, Bia? Sim, dá um medo mesmo. O meu portfólio foi um surto. Eu levei mais de 30 coisas, tipo, mas isso não é só como foi a minha experiência, que eu levei desde que eu tinha, sei lá, 13 anos até os meus 18.
porque eu não soube selecionar, né? E eu digo isso porque, assim, eles não querem ver uma coisa final. Eles não querem achar nenhum Da Vinci, eles não querem achar nenhum Van Gogh. Eles querem ver a sua trajetória, não a trajetória como artista, essa coisa super dramática. Eles querem ver o que você gosta de fazer, qual que é a sua pira, o porquê que você tá ali, né? O que você gosta de fazer? Eu lembro que uma bichete minha, eu conversei com ela estava aos prantos antes da entrevista, por conta que ela achou que ela tinha um portfólio pequeno, só uns cadernos. Tinha certeza que não ia passar, e ela passou. Tá lá, linda, maravilhosa, no primeiro ano dela, sabe? Então, ela não tinha nada assim, trocentos mil quadros, nem nada. Ela tinha o processo dela, do interesse dela. Eles não querem você artista completo, eles querem você artista interessado, uma pessoa empenhada em construir esse caminho através das artes, né? Por isso que a entrevista é tão medonha. Eu também, gente, juro, eu suava frio. Eu fiz todas as provas muito tranquila. Nessa, eu fiquei muito nervosa. Mas se eu soubesse que eles não queriam nenhuma resposta perfeita e só entender o que eu estava ali e que eu sabia o que eu, né, tipo, o porquê eu estava fazendo, que eu não... Eles querem ver se você não é um paraquedista. Se você não sabia o que ia fazer, fala assim, nossa, eu não sei se eu quero administração, artes visuais ou biologia. Ah, eu vou em artes visuais porque é mais fácil, acho que eu só vou ter que desenhar. Você não é esse tipo de pessoa? Você tem algum afeto e alguma construção? Beleza, fica tranquila. Pega o que você tem. O que você tem é o suficiente, porque é o que você fez essa trajetória. E eles são super amáveis. Eles fazem uma cara meio de mal, mas hoje eu olho para os professores e falo, ai, meu, dá vontade de rir, assim. Eles são uns amores. Elis. Oi, eu queria perguntar sobre a prova de artes cênicas na questão da cena. A gente precisaria criar a cena, tipo, do zero? Nossa, que medo. Não, assim, não é do zero. Eles vão te dar uma lista de textos. Não sei qual que é a lista que está esse ano, parei de acompanhar. Eu me formei, entrei em 2010, me formei em 2013. Mas eles te dão uma lista de textos, normalmente são 10, 20 textos, e você vai escolher uma cena de 3 a 5 minutos. Você pode chamar alguém para te fazer junto com você, a sua réplica. Eu, como não era daqui, eu peguei uma veterana para fazer a minha réplica. A gente ficou ensaiando um tempo antes, uns dias antes. Isso, vai escolher um texto, o que mais couber na sua boca, que você mais goste de brincar de dentro dos textos que eles passarem. Vai escolher um pedaço e vai criar uma cena. Mas é legal. Eu fico muito nervosa com isso, eu queria muito fazer, mas eu sinto que eu não vou ir muito bem nessa parte. Você não sabe até fazer. Talvez seja um caminho, eu não sei se existe ainda, Venâncio, mas antes tinha alguns grupos gratuitos, inclusive, de teatro, que davam algumas aulas. Eu não falei sobre isso porque agora na pandemia deu uma miada, né? Não tô vendo nenhum gratuito online. Eu tô vendo alguns pagos. Eu tenho algumas amigas que estão dando aulas. Tem até umas amigas que elas têm uma escola online focado para a prova de aptidão. Tá. Pessoal, agradeço demais. 20h10, outras salas atrasaram, então vai começar a segunda rodada às 20h10. Se alguém tiver mais alguma pergunta, acho que dá tempo ainda, e depois vocês podem migrar para outra sala que queiram ouvir outras áreas, né?
Eu tenho uma dúvida sobre a faculdade de gastronomia. O que você faz, assim, durante os anos, tipo, na questão de você ter que montar pratos? Porque eu sempre gostei muito de cozinhar também, mas eu sou vegetariana e estou tentando virar vegana, e eu acho que não tem essa exceção no curso de gastronomia, né? E, Lari, a gente tinha uma amiga vegetariana no curso, virando vegana. Ela fazia os pratos, mas ela não experimentava, né? A gente aprende também com o cheiro, mas o que você pode fazer, sem ser gastronomia, é um curso específico. Você pode pegar um curso de base de cozinha, o Senac dá muitos cursos em relação a isso. O bom da nossa profissão é que a gente não precisa ter um título, tá? Para ingressar numa cozinha, ele ajuda muito. Meu primeiro emprego foi porque eu estava lá formada em gastronomia, né? Mas se você tiver várias qualificações em relação a isso, é excelente. Existem muitos e muitos cursos de veganos, vegetarianos. Meu irmão foi vegano, ele estudou nos Estados Unidos comida vegana por muito tempo. Né? A gente sabe o quanto é um desafio para a pessoa. Só que no curso de gastronomia a gente tem que fazer e provar, para a gente saber se deu certo. Essa minha amiga, ela cheirava, porque você consegue saber o sal, os temperos pelo cheiro. Mas você fica limitado Você fica limitado ali. Mas ela não provava, né? Por conta da restrição dela. Ah, entendi. Deve dificultar bastante mesmo só sentir o cheiro. Mas existem muitos cursos específicos para restrições alimentares. Uhum. Tá bom. Obrigada. Nada. Gente, é isso. Podem migrar de sala agora, quem estava aqui. Eu vi que tem gente já chegando. E daqui 4 minutinhos a gente começa a outra rodada. 4, 5 minutos.